Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos. Hoje nós vamos trabalhar o Salmo 81, 81 da versão hebraica, 80 da versão grego-latina, nosso 93º encontro. O título: Culto Divino, Compromisso Humano. Também existe um outro título: Porque Você Me Abandonou. Este salmo é uma oração de súplica coletiva, denunciando a corrupção dos juízes e governantes. A ocasião do salmo é a festa dos tabernáculos, das tendas, que recorda a libertação do Egito e o êxodo do povo de Deus pelo deserto. Existe um motivo de júbilo, que é a celebração da renovação da aliança. Essa libertação do Egito é resultado da intervenção direta de Deus em favor do seu povo. Mas o povo de Israel, em seus chefes, eles não foram fiéis à aliança que vem de Deus. O povo não escutava a voz de Deus e seguiu seu próprio caminho. Este salmo foi composto para a celebração da renovação da aliança entre Deus e o povo eleito, e é datado do período do pós-exílio da Babilônia. Ouçamos este salmo antes de podermos refletir. Aclamem a Deus, nossa força. Aclamem ao Deus de Jacó. Acompanhem, toquem os pandeiros, a harpa melodiosa e a cítara. Toque a trombeta pelo novo mês. Na lua cheia, dia da nossa festa. Porque é uma lei para Israel, um preceito do Deus de Jacó, uma norma estabelecida para José quando ele saiu da terra do Egito. Ouço uma linguagem desconhecida. Eu removi a carga de seus ombros, e suas mãos deixaram o cesto. Você clamou na opressão e eu o libertei. Escondido no trovão, eu lhe respondi, e o provei nas águas de Meriba. Escute, povo meu, eu vou testemunhar contra você. Oxalá você me ouvisse, Israel. Nunca haja em você um Deus estranho, nem adore um Deus estrangeiro. Eu sou Javé, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu a encherei. E o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis me obedecer. Então eu os entreguei ao seu coração endurecido, que sigam seus próprios caminhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse em meus caminhos, eu derrotaria seus inimigos no momento, e contra seus opressores voltaria a minha mão. Os que odeiam Javé o adulariam, e o tempo deles teria passado para sempre. Eu alimentaria você com a flor do trigo, e o saciaria com o mel do rochedo. Este é o nosso texto que nós vamos refletir hoje. O salmista inicia: aclamem a Deus, nossa força. Aclamem ao Deus de Jacó. Estas palavras iniciais é um convite, daqueles que conduzem a oração, convidando a comunidade de adoradores a aclamar a Deus. Primeiro, Deus, nossa força. Deus, força do povo judeu.
aquele que o povo confia. Segundo, ele é o Deus de Jacó, Elohim. Jacó e Israel é a mesma realidade. Israel é o nome que Deus deu a Jacó. Versículo 3. Acompanhe, toque os pandeiros, a harpa melodiosa e a cítara. Que os instrumentos musicais acompanhem a aclamação de louvor. A Elohim Deus, nossa força, ele é o Deus de Jacó. Versículo 4. Toquem a trombeta pelo novo mês, na lua cheia, dia da nossa festa. Que se toque o shofar pelo novo mês. Israel festeja o primeiro dia do mês lunar, ou a Neumênia. A gente encontra isso no segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículo 23, profeta Amós, no capítulo 8, versículo 5. O início do 7º mês foi considerado por muito tempo como o primeiro dia do ano. Na lua cheia seguinte era celebrada a festa das tendas. Versículo 5. Porque é uma lei para Israel, um preceito para o Deus de Jacó. Congregam-se no dia festivo. Jacó representa a comunidade ideal. Trata-se desta festa, uma lei de Deus, do Deus de Jacó. Ele é que ordenou esta festa para Israel. Versículo 6. Uma norma estabelecida para José, quando ele saiu da terra do Egito. Ouço uma linguagem desconhecida. Deus de Jacó estabeleceu tocar o shofar, a trombeta, como testemunha do mandamento dado a José. José aqui é sinônimo do povo todo de Deus, do povo inteiro. Este salmo pode ter sido, provavelmente, recitado publicamente pelos membros da tribo de José. Quando Jacó saiu da terra do Egito, isto é, quando Deus de Jacó revelou-se na terra do Egito para golpear o Egito, nós vemos no livro do Êxodo, capítulo 11, versículo 4. Então Deus se revelou na terra do Egito para golpear o Egito e tirar seu povo da escravidão. Ouço uma linguagem desconhecida. O salmista usa o singular ouço, porque ele representa todo o povo judeu que permaneceu, ao longo do curso de várias gerações nessa terra estrangeira, o Egito. A linguagem desconhecida. Quando Jacó passou pela terra do Egito, deparou com uma língua não conhecida, a língua egípcia. Versículo 7. Eu removi a carga de seus ombros e suas mãos deixaram o cesto. Deus toma a palavra e relembra a sua ação no Egito em favor de seu povo. Toda a opressão, a carga do Egito, a dura escravidão, a carga dos ombros, os trabalhos forçados, suas mãos deixaram o cesto, Deus removeu. Agiu para libertar seu povo da escravidão. Versículo 8. Você clamou na opressão e eu o libertei. Escondido no trovão, eu lhe respondi. E o provei nas águas de Meriba. O povo clamou e Deus respondeu. Deus respondeu ao clamor do seu povo, escondido num trovão, no ocultamento estrondoso. Deus responde libertando o seu povo. E diante do povo,
Deus tentou o povo em Meriba. O povo veio provado por Deus. Deus age salvando em resposta à súplica do povo, mas o povo se revela rebelde. Então aqui a citação das águas de Meriba, de Números capítulo 20, versículo 13. Versículo 9. Escute, povo meu, eu vou testemunhar contra você. Oxalá você me ouvisse, Israel. Deus fez todos esses milagres em favor do seu povo, mas também provou o seu povo. Ele advertiu o povo de Judá: oxalá você me ouça. Agora Deus vai testemunhar contra o povo de Deus, que não ouviu. Ele abre um processo como testemunha de acusação. Ele quer testemunhar esta aliança que ele fez diante do povo. Tudo isto dá a Deus pelo que ele fez, de questionar o seu povo e a vida que levam, quando abandonam o primeiro mandamento, que é não servir ídolos. Versículo 10. Nunca haja em você um Deus estranho, nunca adore um Deus estrangeiro. A proibição de servir a uma divindade que não seja o Deus de Jacó. Porque o povo de Jacó, o povo de Israel, não deve adorar deuses de outros povos, os estrangeiros. A adoração deve ser feita somente ao Deus de Jacó, a Javé. Versículo 11. Eu sou Javé, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu a encherei. A fórmula eu sou Javé, teu Deus, está presente nos 2 decálogos, tanto do Êxodo capítulo 20, quanto do Deuteronômio capítulo 5. Na relação de aliança da salvação divina, está associada com a fidelidade e obediência na fé. Assim, a afirmação da parte de Deus de sua fidelidade para com seu povo segue a proclamação da vontade de Deus. Esta proclamação vem acompanhada pelo convite à comunidade, chamada a abrir a boca para que Deus a encha. Também este dado é uma alusão à iminente teofania e encontro do povo com Deus, que lhe promete salvação, de sorte que, cheia da palavra de Deus, esta palavra de Deus confesse ser Israel o seu povo. Versículo 12. E meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis obedecer. O povo de Deus não escutou a sua voz, não quis fazer o que Deus ordenou nos mandamentos e aliança. Israel não quis me obedecer, isto é, Israel não aceitou minhas palavras. Versículo 13. Então eu os entreguei ao seu coração endurecido, que siga os seus próprios caminhos. Javé Deus removeu sua divina providência de seu povo e deixou esse povo vulnerável a todos os infortúnios que poderiam sobrevir-lhes quando, com teimosia, seguem seu coração e não a Deus. Que sigam seus próprios caminhos, que eles possam agir segundo seus próprios métodos e pensamentos. Então se verá se vão conseguir o que vai acontecer com eles. Versículo 14. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse em meus caminhos. Quando a história da salvação termina tantas vezes em desastre, apesar da vontade divina de salvar, essa situação não acontece por culpa de Deus, mas por causa da leviandade e desobediência do povo, que fez com a história da salvação se tornasse então a história do julgamento de Deus para com seu povo.
Deus abandona os homens a si mesmos, que sigam a sua própria vontade. Mas se o povo escutasse o seu Deus, se andasse nos caminhos de Deus, a história da salvação seria outra. Versículo 15. Eu derrotaria seus inimigos no momento, e contra seus opressores voltaria a minha mão. Na história da salvação, Deus manifesta sua vontade de salvar o seu povo, a vontade da salvação divina. O julgamento de Deus é sua mão que estende, a fim de levar o pecador de volta a ele. Se o povo de Israel ouvisse seu Deus, assim a história seria outra. Israel não passaria pela humilhação, pois o próprio Deus derrotaria os inimigos do seu povo e a mão divina se dirigiria contra os opressores de Israel. Versículo 16. Os que odeiam Javé o adulariam, e o tempo deles teria passado para sempre. Os inimigos que odeiam Javé o adulariam, pois experimentaram a mão de Javé, que protege o seu povo, e os inimigos seriam obrigados a reconhecer isto. Eles sentirão o peso da mão de Javé em favor do seu povo. Seriam submetidos a reconhecer Javé, mesmo que à força. Eles nada poderiam fazer contra Israel. O tempo deles se tornaria passado, isto é, sem futuro. Versículo 17. Eu alimentava você com a flor do trigo e o saciaria com o mel do rochedo. O povo não escutava Javé. Queria seguir seus caminhos. Rompiam com a aliança. Serviam outros deuses. Mas se Israel retornasse e retomasse outro caminho, o Deus da aliança não abandonaria seu povo, o defenderia contra seus inimigos e alimentaria seu povo com a flor do trigo e seria saciado com o mel do rochedo. A providência divina acompanharia seu povo. Este, então, é o nosso Salmo 81-80. Diante desta celebração, um salmo litúrgico, de celebração litúrgica coletiva, que mostra a ação de Deus em favor do seu povo e a chamada a esse povo a uma conversão, a seguir os caminhos de Deus, que nada mais é o caminho da aliança, a vivência dos mandamentos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.